Olá, estou aqui para apresentar o trabalho final da disciplina Seminários de Pesquisa em Educação Física, ministrado pelas professoras doutora Márcia Cofani e a professora doutora Ana Carrillo. Sou mestrando Lindonei Barbosa de Assis Júnior. O trabalho final consiste na apresentação do projeto de pesquisa desenvolvido durante todas as aulas dessa disciplina. O título do meu projeto é Os Jogos e Brincadeiras Tradicionais versus Jogos Eletrônicos Ativos, investigando as experiências significativas nos anos iniciais do ensino fundamental. Tenho como orientador deste projeto o professor Dr. Marcos Godoy. O objetivo geral desta pesquisa é investigar se os jogos e brincadeiras tradicionais e os jogos eletrônicos ativos eles podem influenciar experiências significativas nas aulas de educação física nos anos iniciais do ensino fundamental. E temos como objetivos específicos averiguar se os estudantes conhecem ou já experimentaram os jogos tradicionais presentes na cultura regional e os jogos eletrônicos ativos, bem como investigar e problematizar o tempo excessivo de telas, propondo o desenvolvimento de uma unidade temática baseada em jogos e brincadeiras tradicionais e jogos eletrônicos ativos nas aulas de educação física. E verificar se com a proposta de intervenção da pesquisa os estudantes puderam vivenciar experiências significativas. Essa pesquisa ela se justifica pelo fato de os jogos e brincadeiras tradicionais e os jogos eletrônicos estarem inseridos nos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, para serem contemplados nos anos iniciais do ensino fundamental, e por essa temática ter uma importância significativa no desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e culturais, podendo assim contribuir grandemente para o processo de ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar. Outro motivo que justifica a realização dessa pesquisa é o fato de que as experiências significativas na educação física elas têm sido pouco abordadas em pesquisas na nossa área no Brasil. E nesse sentido, a presente pesquisa ela pode vir a contribuir para ampliar os conhecimentos desse tipo de experiências em relação ao ensino de jogos tradicionais e de jogos eletrônicos na educação física. A intenção é a problemática. A intenção em abordar essa temática ela surgiu da necessidade, enquanto profissional, em estar resgatando jogos e brincadeiras tradicionais, que ao longo do tempo foram sendo esquecidas ou pouco praticadas nas aulas de educação física. Mas não só isso. Buscaremos, através de uma unidade temática, resgatar esses jogos e brincadeiras tradicionais, representando o antigo, o tradicional, e também por dar a oportunidade dos estudantes estarem vivenciando o novo através dos jogos eletrônicos ativos, para assim podermos analisar se os estudantes tiveram experiências significativas abordando essas duas temáticas, essas duas vertentes de jogos, né? Para o Huizinga, ele conceitua o jogo como uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Por sua vez, Brougeret enfatiza o jogo como uma consequência lúdica das crianças, a tornarem a realidade que vivem um faz de contas. Em sua obra, o pesquisador ainda aborda a dificuldade de estar diferenciando o brincar do jogar, bem como dissociá-los dos brinquedos. E o que vem a ser os jogos e brincadeiras tradicionais? Os jogos e brincadeiras tradicionais, eles são aqueles que estão presentes em nossa sociedade por muito tempo, geralmente passados de geração para gerações, e vivenciados e praticados nas ruas, nas escolas, nas praças,
e nos próprios quintais de casas, das suas casas, podendo ter a participação de adultos, jovens e crianças, sem a distinção de idades. Podemos citar como exemplos desses jogos e brincadeiras tradicionais a amarelinha, brincadeiras com bolinha de gude, esconde-esconde, pique-pega, entre outros. E o que vem a ser esses jogos eletrônicos ativos? Os jogos eletrônicos ativos, eles também são conhecidos como exergames, né? Eles são uma inovação tecnológica que busca a interação, agregando ao jogo eletrônico a atividade física, fazendo com que o jogador se movimente fisicamente durante o jogo para que haja a devida interação com o jogo propriamente dito. Alguns exemplos desses jogos eletrônicos ativos são o Just Dance, que é aquele joguinho de dança, né, que o jogador ele deve executar os movimentos de dança correto para que sua pontuação aumente. E alguns outros módulos como o Kinect Sport, que tem esportes como boliche, boxe, atletismo, tênis de mesa, entre outros. E com isso nós buscamos o quê? Problematizar o tempo excessivo de telas, né? Por quê? Porque no decorrer das minhas aulas de educação física, eu pude perceber que os jogos e brincadeiras tradicionais eles vêm sendo deixados de lado pelas crianças, abrindo espaço para uma problemática do uso excessivo de telas, seja por celulares, tablets, computadores e televisão, que tem prejudicado as crianças e adolescentes de todo o país e também ao redor do mundo. O tempo excessivo de telas com a prática de jogos eletrônicos inativos trazem comodidade na maioria das vezes para os pais e sempre é muito mais atrativo para as crianças e os adolescentes, fazendo com que se tornem inativos e com isso vir ocasionar diversas patologias ligadas ao sedentarismo. Heidt, em sua obra intitulada Geração Ansiosa, ele vem discutir e analisar 4 prejuízos fundamentais no que se refere ao excesso de tempo de telas para as crianças e adolescentes, afetando grandemente o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas. E essas são a privação social, a privação do sono, a atenção fragmentada e o vício. Partindo do pressuposto de que os jogos e brincadeiras tradicionais e os jogos eletrônicos ativos podem contribuir com uma infância mais ativa, lúdica, prazerosa e relevante para as nossas crianças, a pergunta norteadora do nosso estudo é: os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, eles podem vivenciar experiências significativas através de jogos e brincadeiras tradicionais e jogos eletrônicos ativos? Como referencial teórico, eu venho trazendo também o que são experiências significativas. As experiências significativas nas aulas de educação física, segundo Kretschmann, são aquelas que possuem uma conotação pessoal para o estudante. Todas as vivências praticadas nas aulas têm um significado, porém nem todas vêm a ser significativas. Na obra de Bain, Fletcher e Choronin, retratam que os estudantes atribuem significado ao dar sentido para as experiências vividas por eles durante suas aulas de educação física. Na obra de Bain, Fletcher e Choronin, eles abordam 5 temas influenciadores para que haja experiências significativas nas aulas, que são eles: a interação social, a diversão, o desafio, a competência motora e a aprendizagem pessoalmente relevante. Estes 5 critérios fornecem uma estrutura útil para orientar o planejamento e a oferta de experiências de educação física e esporte por professores e técnicos interessados em promover um ambiente significativo. A metodologia utilizada no projeto e que utilizaremos na nossa pesquisa,
ela tem uma abordagem de estudo qualitativa, né? E optamos por realizar um autoestudo, conhecido também como self-study, que consiste na investigação da própria prática do professor pesquisador no contexto das aulas de educação física. E nesse tipo de pesquisa, a interação com outros sujeitos, como professores, colegas, amigos críticos, se torna essencial a fim de colaborarem para o seu autoquestionamento sobre as metodologias utilizadas durante suas aulas. Neste autoestudo da prática do ensino do professor pesquisador, a proposta de intervenção é desenvolver e analisar uma unidade didática sobre jogos e brincadeiras tradicionais e jogos eletrônicos ativos. Universo da pesquisa e participantes. A pesquisa será desenvolvida na Escola Municipal Professor Salviano Neves Amorim, na cidade de Mineiros, estado de Goiás, por ser a escola em que o professor pesquisador atua como professor de educação física. A escola atualmente atende 483 alunos, né? E a pesquisa será realizada com 30 estudantes matriculados no quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental, faixa etária na qual optamos por desenvolver esse estudo. Os instrumentos de coleta de dados que utilizaremos será um questionário de diagnóstico com os estudantes, com perguntas abertas e fechadas a fim de analisarmos quais jogos e brincadeiras tradicionais os alunos conhecem. Também utilizaremos o diário de campo do professor pesquisador, que tem como função registrar as ocorrências, comportamentos, falas, gestos e situações de forma crítica, além das impressões e observações do professor pesquisador. Também utilizaremos o diário de experiências dos estudantes, em que os mesmos farão o registro escrito ou utilizando imagens de suas vivências através de jogos e brincadeiras tradicionais e jogos eletrônicos ativos. Realizaremos o registro fotográfico durante todas as aulas da sequência didática, incluindo o evento de culminância, né, a fim de estarmos evidenciando os estudantes na execução das atividades propostas. E, por fim, a entrevista de fotoelicitação com os estudantes, que após a finalização da sequência didática, iremos selecionar 10 estudantes para uma entrevista individual, em que utilizaremos a metodologia da fotoelicitação, que envolve o uso de fotografias ou imagens para suscitar comentários, memórias e discussões durante uma entrevista. Análise de dados, a organização e apresentação das informações provenientes da coleta de dados serão analisados, né, em forma de categorias de análise, constituídas a partir das respostas obtidas nos dados coletados e dos estudos bibliográficos, pois acredita-se que essa forma permitirá uma maior discussão e reflexão acerca do assunto. Este é o cronograma estimado da pesquisa e essas são algumas referências bibliográficas que eu utilizei para a realização e elaboração do nosso projeto. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.